O Evangelho do próximo domingo é um texto tirado do Evangelho de São João. O contexto é a Última Ceia. São João dá muita importância à Última Ceia de Jesus com os discípulos. Dedica-lhe inclusivamente 5 capítulos com vários episódios bem reveladores da missão de Jesus. Os episódios são, por exemplo, o lava-pés. Jesus lava os pés aos discípulos. Depois, Judas abandona a sala para entregar Jesus. Quando Judas abandona a sala, Jesus anuncia que estará com eles pouco tempo mais. E sublinha mais uma vez que quando ele não estiver, o mandamento novo do amor é a grande lei que devem seguir. É o estilo de vida dos seus discípulos. Pedro, perante o anúncio de que Jesus iria partir brevemente, toma a palavra e diz que irá também para onde o Mestre for e que está até pronto a dar a vida por ele. Jesus anuncia então que antes do galo cantar 2 vezes, ele o negará 3 vezes. Adivinhando a comoção dos apóstolos e o seu espírito perturbado, Jesus não fica indiferente a esse estado de espírito dos seus discípulos. O Evangelho do próximo domingo é a resposta de Jesus a essa perturbação dos discípulos quando lhes anuncia que em breve partirá para o Pai. Evangelho segundo São João. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, como teria dito eu que vos vou preparar um lugar? E quando eu tiver ido e vos tiver preparado lugar, virei novamente, e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que, onde eu estou, vós estejais também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos nós saber o caminho? Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até ao Pai senão por mim. Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. E já o conheceis, pois estáis a vê-lo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse-lhe: Há tanto tempo que estou convosco, e não me ficaste a conhecer, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como é que me dizes então, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As coisas que eu vos digo, não as manifesto por mim mesmo. É o Pai que, estando em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim, também fará as obras que eu realizo, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Podemos imaginar a reação dos discípulos ao anúncio de Jesus. O lava-pés já tinha sido um momento intrigante para os discípulos. Imediatamente a seguir, Jesus anuncia: Dentro em pouco já não estarei convosco. É fácil de imaginar a perturbação dos discípulos perante estas palavras de Jesus. No fim de contas, eles tinham deixado tudo para seguir o Mestre da Galileia. Tinham mudado os planos das suas vidas. Tinham deixado a sua terra. Tinham percorrido os caminhos da Galileia, da Judeia, da Samaria. Tinham escutado palavras maravilhosas, palavras de vida eterna. Tinham visto sinais concretos do como Jesus era capaz de fascinar as multidões no seu tempo. Tinham visto os milagres, tinham visto coxos a andar, cegos a ver, surdos a ouvir, mortos a ressuscitar. Eles tinham decidido entregar toda a sua vida a seguir aquele Mestre até às últimas consequências. De improviso, inesperadamente, Jesus anuncia: Dentro em breve já não estarei convosco. A comoção dos apóstolos necessariamente fez-se notar. E Jesus
não ficou indiferente à reação dos apóstolos. E por isso lhes vem dizer: não se perturbe o vosso coração. Acreditai em mim, porque é importante aquilo que eu estou para fazer. E Jesus levanta então um pouco o véu do seu mistério. Jesus vai partir para junto do Pai para nos preparar uma morada. De algum modo, Jesus realiza a ponte entre a terra e o céu. Jesus já tinha realizado a ponte entre o céu e a terra. Agora estabelece a relação entre a terra e o céu. Por isso, Jesus é o mediador da salvação. Ele é Filho de Deus, faz um de nós, para que nós possamos caminhar ao encontro do Pai. Jesus, no fundo, está a anunciar aos apóstolos a grande razão de ser da sua missão, a sua verdadeira identidade. A admiração dos discípulos foi ainda maior quando Jesus lhes indicou: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. O caminho era aquilo que Jesus tinha andado a revelar ao longo dos 3 anos. As palavras que tinha anunciado, as maravilhas que tinha realizado, os gestos e os sinais que os apóstolos tinham presenciado. Esse era o caminho, no fundo, era a proposta de Jesus. Tomé, não compreendendo muito bem aquilo que Jesus está a dizer, afirmou: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Perante esta pergunta, Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No domingo passado, Jesus tinha dito: Eu sou a porta. Diante da incompreensibilidade dos judeus que não entenderam a parábola de Jesus, Jesus afirmou: Eu sou a porta. Hoje é Tomé que não entende muito bem aquilo que Jesus está a anunciar. E Jesus afirma-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe então disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu-lhe: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Ao dizer isto, Jesus revela muito do seu segredo, o segredo da sua vida. A comunhão com o Pai era a grande razão de ser da sua missão. À noite, Jesus retirava-se para estar na comunhão com o Pai. De algum modo, aquilo que ia fazendo em cada momento era fruto da ação do Pai nele. As palavras que pronunciava e as obras que praticava. Por isso, a vida de Jesus era ao mesmo tempo a revelação do rosto do Pai. Dirá então a Filipe: Quem me vê, vê o Pai. Mas debrucemos um pouco mais sobre estas 3 palavras que Jesus escolhe para se revelar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa história é um caminho que vamos percorrendo diariamente. E quem acredita em Deus, quem vive segundo a fé, essa história torna-se num caminho para Deus. Quando Jesus nos diz que Ele é o caminho, está no fundo a convidar-nos a caminhar segundo a sua proposta, segundo o estilo que Ele vem comunicar aos discípulos. Mas Ele não é só o caminho por onde havemos de percorrer. É que este caminho não pode ser percorrido de qualquer maneira, não pode ser percorrido à toa ou segundo aquilo que cada um acha que é a melhor forma de o fazer. É Jesus que também nos diz a maneira de o percorrer. Por isso Ele diz não só que é o caminho, mas Ele também é a verdade que é preciso acreditarmos para percorrer esse caminho. Jesus anunciou muitos ensinamentos. A lei de Deus que Jesus nos transmite não é uma lei que oprime, é uma lei que liberta, porque é fruto do seu amor por nós. Por isso, caminhar no caminho de Jesus há de ser também caminhar segundo os ensinamentos de Jesus. Por isso, Ele é o caminho e é a verdade em que havemos de acreditar e com a qual devemos informar toda a nossa vida. Daí o processo da conversão que é necessário operarmos em cada dia para nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus, das suas palavras. Há sempre na nossa vida este confronto entre o bem e o mal.
E aproximarmos das palavras de Jesus significa muitas vezes abdicarmos dos nossos caprichos, das nossas paixões antigas, para nos renovarmos segundo o seu Espírito. Então Jesus é o caminho, mas é também a verdade. E se seguirmos o caminho, na verdade de Jesus, alcançaremos então a vida, porque Ele é a vida. A vida importa vivê-la em plenitude, segundo o Espírito de Jesus Cristo. Não é a mesma coisa vivermos segundo o Espírito de Jesus Cristo ou vivermos segundo o Espírito do mundo, segundo a nossa própria ideia e segundo o nosso próprio egoísmo. Aquilo que Jesus nos propõe é uma vida plena, uma vida que seja um caminho iluminado por uma mensagem, por uma verdade que é Ele e que resultará para nós numa experiência de plenitude. Esta é a proposta de Jesus e que, no fundo, neste tempo pascal, Jesus quer renovar connosco, porque Ele não quer ver-nos nos abismos da nossa história, não nos quer ver desanimados, Ele quer nos propor este caminho de vida plena. Para isso, importa seguirmos a sua verdade para nos aproximarmos do sonho de Deus a nosso respeito. Compreendemos então como acreditar em Jesus não pode ser um sentimento vago. Não pode ser unicamente uma ideia que recebemos outrora. Acreditar em Jesus implica aprofundar a sua mensagem, aprofundar a sua verdade, para podermos caminhar segundo os critérios de Jesus Cristo. Compreendê-lo significa conhecer melhor a sua palavra, escutar melhor os ensinamentos da Igreja. Significa acolher aquelas verdades da doutrina que nos ajudam a revelar e a conhecer melhor quem é Jesus Cristo. Os mandamentos da lei de Deus, que são mandamentos que vêm ao nosso encontro para nos revelar o rosto de Deus e nos fazer compreender as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. São caminho de libertação. Normalmente, das leis, nós temos uma ideia negativa, como que algo que nos oprime e nos obriga. A lei de Deus é uma lei que nos liberta para a vida eterna. Por isso não podemos abdicar de querer conhecer melhor quem é Jesus. Quem é Jesus de Nazaré? Esta é uma pergunta que deve estar sempre diante de nós. Procurarmos conhecer cada vez mais e melhor quem é Jesus. Aliás, Jesus um dia perguntou aos discípulos: quem dizem para aí que eu sou? Também nós, para conhecermos a verdade de Jesus, devemos fazer muitas vezes esta pergunta: quem é Jesus para mim? Uma ideia vaga, uma ideia que de algum modo eu me recordo no Natal, um pouco na Páscoa e nada mais. Não podemos ficar reduzidos a uma reminiscência tão ténue sobre a vida de Jesus. Conhecer a sua verdade, aprofundar o seu mistério, conhecer as suas palavras é fundamental para podermos caminhar na sua presença. Só aí seremos capazes de conformar a nossa vida com a vida que Jesus nos propõe. Então compreendemos melhor porque é que Jesus uniu estas três palavras de uma maneira tão forte. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. São palavras que não podemos dissociar umas das outras. Quem quer caminhar para Deus há de viver segundo os ensinamentos, a verdade de Jesus, para encontrar a vida que Deus lhe propõe. As palavras de Jesus têm uma enorme atualidade também para nós. É que pode suceder que também nós andemos perturbados com um mundo cada vez mais confuso e que pretende viver sem Deus. Um mundo que faz as suas escolhas e normalmente são bastante longe dos critérios que Jesus Cristo nos aponta. Podemos andar perturbados porque, sem Deus, o mundo de facto não caminha segundo os critérios da dignidade humana. Pelo contrário, corremos o risco de edificar uma história onde o homem seja menos respeitado e a nossa dignidade seja cada vez mais ofendida. Por isso as palavras de Jesus servem hoje para nós. Não se perturbe o vosso coração.
Por mais difícil que a hora presente seja, estas palavras hão de ressoar no nosso coração com uma força profética. Não se perturbe o vosso coração. Estou em crer que o demónio o que mais pretende é ver-nos perturbados. Imaginar que a hora presente é uma hora de derrota do espírito. No fundo, o demónio quer nos ver nas trevas, angustiados com a história presente. Jesus vem até nós, tal como outrora encontrou os discípulos perturbados perante o anúncio da sua saída para o Pai, também hoje vem até nós para nos encontrar nas nossas ansiedades, para nos dizer: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração também quando, nas circunstâncias difíceis da vida, nos grandes sofrimentos, somos quase tentados a desanimar e a vivê-los no silêncio do nosso coração, sem a ajuda da graça de Deus. Para que o nosso coração não se perturbe nos momentos de angústia, recorramos a Jesus e ao seu Espírito para que Ele nos liberte de todos os caminhos onde nos falta a luz. Depois de convidar os discípulos à confiança de que a sua ida para o Pai iria ser benéfica para a própria comunidade dos discípulos, Jesus desafia-os a coisas maiores. Fareis as obras que eu faço. E mais, fareis obras ainda maiores do que eu, se acreditardes naquilo que eu vos anuncio. A missão da Igreja passa por aqui, para realizarmos hoje as obras de Jesus e realizá-las hoje para o nosso tempo, realizá-las com um espírito novo, realizá-las com a grandiosidade dos filhos de Deus. Jesus pensa em nós de maneira grande. Jesus não nos quer ver pequenos, quer nos ver elevados, não nos quer ver confinados à rasa lei do chão. Jesus quer nos ver elevados para si, quer nos ver a fazer obras de vida eterna e a sermos testemunhos perante o mundo das obras que Ele quer realizar. O reino é dele, mas Ele quer contar connosco para o realizar na obra, no momento presente. Como podemos então viver a palavra de Jesus deste domingo? A primeira leitura apresenta-nos um episódio marcante da vida da comunidade primitiva. Os apóstolos estavam cada vez com mais tarefas e mais atividades porque a comunidade estava a crescer. E então o ensino, a catequese, o anúncio do reino de Deus estava a ser perturbado por muitas outras tarefas que eles tinham que realizar. Então os discípulos reuniram a comunidade e disseram: vamos escolher 7 homens que nos ajudem no serviço concreto da caridade para que nós nos possamos dedicar mais ao serviço do anúncio da palavra de Deus. Então compreendemos como a comunidade aí deu um passo em frente. Já não eram só os apóstolos, eram outros irmãos que eram chamados para testemunhar, para se comprometerem em serviços concretos para que a comunidade se desenvolvesse e mostrasse melhor o rosto do reino de Deus. Como podemos pôr em prática esta palavra? Interrogando-nos pessoalmente. O que é que eu posso fazer mais a favor da minha comunidade? O serviço destes 7 homens veio transformar o rosto da comunidade. O teu serviço, o serviço de cada um de nós, pode tornar a nossa comunidade mais bela. É importante que cada um descubra de que forma pode servir melhor a sua comunidade, através dos seus carismas pessoais, das suas aptidões colocadas ao serviço dos irmãos. A comunidade será mais bela se tu fores capaz de desinstalar do teu comodismo e te pôres ao serviço através das várias necessidades que sempre acontecem numa comunidade cristã. Além disso, o que quererá dizer quando Jesus afirma: fareis coisas maiores do que eu? As coisas maiores não é por causa da importância delas, é porque são hoje as coisas que Deus quer ver realizadas, as maravilhas de Deus no nosso tempo. Há tanta dor que precisa de ser suavizada, há tanto sofrimento que está à espera do testemunho do cristão, possivelmente o teu.
há tantas situações onde nós somos chamados a levar a palavra de Deus para que aí precisamente se realizem as obras de Jesus Cristo. Somos chamados a esta missão. Celebrar Jesus Cristo ao domingo é partir para realizar as obras de Jesus no nosso tempo, para que este tempo seja iluminado pelo seu Espírito. Queridos amigos, deixemos então que esta palavra fique a ressoar ao longo de toda a semana no nosso coração. Obrigado por terem estado connosco com Ângelos TV. Até para a semana.